Fla-Flu no Maracanã, hein? 9h30 da noite, ao vivo no Premier. Como eu falei agora há pouco, o líder Flamengo tem uma notícia muito ruim. O Pedro não deve mais jogar esse ano. Lívia Laranjeira tá sabendo de tudo, traz os detalhes pra gente. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todos. Que bomba, né? O Pedro vinha se recuperando daquela fratura no antebraço, já tinha voltado a treinar há uma semana. Ontem sentiu dores na atividade e nos exames realizados hoje ele teve diagnosticado uma lesão muscular na coxa esquerda. Está fora da final da Libertadores e, como você disse, não deve atuar mais em 2025. Péssima notícia para essa reta final de temporada e para o jogo de hoje o Flamengo também tem problemas. A boa notícia é que o Jorginho deve voltar a ficar à disposição. Mas o Léo Ortiz segue fora e o Felipe Luiz ainda aguarda o retorno dos jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA. Aliás, vamos falar daquele golaço que o Arrascaeta fez ontem? O Uruguai perdeu para os Estados Unidos por 5-1, mas vale registrar essa bicicleta lindíssima do camisa 10 do Flamengo, que vem fazendo uma temporada espetacular. Além dele, Varela, Vinha, Carrascal, Plata e os brasileiros Alexandre e Danilo voltam hoje. Eles voltam a tempo do jogo, mas a escalação vai depender da condição física de cada um. Um Flamengo provável tem Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Escobar? Olívia, o Pedro postou agora há pouco na rede social, o Flamengo é maior que a minha ausência. Tá dado o recado, pronta a recuperação para o Pedro, que ele volte logo. Falando de Fluminense, tem retorno importante, né, Lívia? Tem sim, Martinelli volta a ficar à disposição, ele cumpriu suspensão na última rodada contra o Cruzeiro, hoje já deve voltar ao meio-campo titular ao lado do Hércules e do Lúcio Acosta. Deve ser a única mudança do Zubeldia em relação ao time que empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente também tem um campinho do provável Fluminense para mostrar aí na tela, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli de volta com Hércules e Lúcio Acosta e lá na frente Serna, Canóbio e Everaldo. Fluminense brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Escobar? Tudo dito. Lívia Laranjeira, manda um abraço para esse querido aí que está do seu lado aí, aparecendo na imagem o tempo todo. Olha só, hoje tem Vasco e Grêmio ao vivo. Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Hoje tem Fla-Flu no Maracanã. Já começo aqui com a péssima notícia para a torcida do Flamengo. Pedro estava lá correndo contra o tempo para se recuperar de uma fratura no braço. Agora machucou a coxa, lesão muscular no treino de ontem. Só deve voltar a jogar no ano que vem. A gente vai falar mais disso aqui no Globo Esporte. Também vou mostrar a vitória sofrida do Botafogo sobre o Lanterna, rebaixado. O Sport tomou 2-0, virou. Hoje tem Fla-Flu com uma péssima notícia aí para a torcida do Flamengo. Pedro não joga nem a final da Libertadores do dia 29, está com uma lesão muscular. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. No Fluminense tem volta importante, informações então sobre o Fla-Flu ao vivo daqui a pouquinho no Globo Esporte. Vasco vai enfrentar o Grêmio fora de casa, não vence lá. Vamos lá então, atenção hein pessoal, direto para o Rio de Janeiro, ao vivo, o Rafael Marques está com a gente, agora são 11h03. Temos atualizações envolvendo o Pedro e as atualizações não são boas para o rubro-negro. Rafa, tem jogo hoje e tem essa notícia então para o flamenguista. É isso, Bruno, Breiler, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Logo mais tem aqui no Maracanã o Fla-Flu pela 33ª rodada, 34ª rodada, né, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, mas isso ficou em segundo plano após a confirmação hoje pela manhã, oficializada pelo próprio Flamengo, da lesão muscular na coxa esquerda do atacante Pedro. Para contextualizar para o torcedor que acompanha aqui o Sport Center, ontem na atividade comandada no Ninho do Urubu, Pedro deixou o treino mais cedo, reclamando de dores no local. Foi submetido a uma ressonância magnética e esta ressonância detectou uma lesão muscular. O Flamengo não divulgou o grau da lesão, mas como se trata de um músculo de alavanca, o que se sabe é que ele não consegue voltar a atividades em menos de 30 dias. Significa dizer que o Flamengo não terá o Pedro na reta final do Campeonato Brasileiro, na decisão da Conmebol Libertadores, e se o Flamengo passar, ganhar do Palmeiras e for para jogar a Copa Intercontinental, o Pedro também não tem condições de participar desta competição. Em outras palavras, o
o ano de 2025 terminou para o atacante do Flamengo, Pedro. Mais informações você acompanha na matéria assinada pelo Bruno Andrade em espn.com.br. Mas essa é a notícia muito chata, muito triste para a torcida do Flamengo e para o jogador. Pedro, curado da fratura no antebraço direito, agora tem uma lesão muscular na coxa esquerda e por isso não joga mais em 2025. Já emendando com o Fla-Flu, né, Bruno? Afinal de contas, o jogo é importante logo mais. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, está 3 pontos à frente do Palmeiras. O Fluminense é o 7º colocado, busca chegar à 6ª colocação, cada vez avançar mais, pensando em jogar a fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026 e, obviamente, são realidades peculiares para as duas equipes. O que se sabe é que mais de 62 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, o que dá a garantia de mais um baita público aqui no Maracanã, no Fla-Flu de logo mais. Primeiro turno, o Flamengo venceu por 1-0, gol de quem? Do Pedro. Àquela altura, ele voltava a vestir a camisa rubro-negra, uma vez que estava superado o episódio envolvendo o jogador e o técnico Felipe Luiz. Em relação às equipes, a do Flamengo é um grande mistério, depende da maneira como os jogadores que participaram da data FIFA pelas suas seleções vão se apresentar hoje à tarde na concentração. Eu falo mais sobre isso na próxima participação, mas o que se sabe é que o Jorginho está de volta, está à disposição, e o Léo Ortiz tem remotas possibilidades de atuar contra o Fluminense. E do lado do tricolor, o técnico Luiz Ubeldia conta com a volta do Martinelli, e assim ele pode escalar o chamado meio-campo ideal da equipe do Fluminense, com Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. Enfim, Fla-Flu logo mais, 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro, rodada 34, e o Pedro só em 2026, Bruno. Notícia do dia e a notícia ruim, então o Pedro era uma corrida contra o tempo e essa corrida contra o tempo acabou lesionando então o músculo posterior da coxa do Pedro, Jailson. Que desfalque pro rubro-negro. Baita desfalque, enfim, assim, o Pedro correu para justamente tentar ali, né, o departamento todo médico, o departamento de futebol, né, justamente para curar ali a lesão do braço e acaba aí com lesão muscular e se sendo mesmo posterior da coxa, esquece, não tem jeito, não adianta. No mínimo aí realmente 1 mês para conseguir fazer a recuperação, ainda mais o Pedro, que já tem toda um cara mais forte, né? Então a sustentação demanda ainda mais trabalho de recuperação. Então assim, uma perda considerável pro Flamengo, porque a gente já falou aqui, né? Não tem reposição. Não tem ninguém com essa característica no elenco do Flamengo. Então, o elenco como um todo, né? O time muda a forma de jogar sem o Pedro. Então, assim, os substitutos, seja o Bruno Henrique, seja o próprio Juninho, o Alacian, todos eles têm que... O Flamengo muda, não tem mais o pivô, não tem mais a referência, não tem mais o cara que domina a bola de costas. Vai ser um jogo mais direto, tentar alçar a bola, né, nas costas da defesa para esses caras ganharem na velocidade. E a gente lembra que muito da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras recentemente no Maracanã passou pela grande atuação do Pedro. Exato, é um baque grande para o Flamengo a perda do Pedro, porque havia sim uma expectativa boa de que ele se recuperasse até a final da Libertadores, e pensando em final da Libertadores já não tem uma alternativa que o Felipe usou bastante, que é o Plata. Então vai ter de pensar se vai mesmo de Bruno Henrique, aproveitar a estrela que ele tem, mas pensando em final de temporada, o Flamengo perde mais um jogador para a rotação nesse momento também, que é crítico da temporada. Se pensar ainda que caso ganhe a Libertadores, tem Mundial, o Flamengo vai precisar agora contar com o elenco. Por sorte, nessa mesma semana, o Flamengo teve boa atuação de Michael, de Cebolinha voltando, quem sabe tem agora uma sequência, de Juninho retomando confiança, marcando gol, pode ser um jogador importante aí nessa variação, não acredito como titular, mas até para descansar o Bruno Henrique em alguns jogos, mas de fato, como o Jailson falou, não há reposição ao Pedro, não há um jogador com essas características e naturalmente, né, até para o torcedor rubro-negro, o impacto de ir sem o Pedro para a final da Libertadores já sai ali com um ânimo abalado, porque inevitavelmente, além de ídolo, é um goleador e naturalmente vai fazer falta nessa reta final da temporada. Hoje a posição é do Plata, não pensando em Libertadores, claro, né? Mas é do Plata ou do Bruno Henrique? Era do Plata, mas com os erros, né, que ele acabou cometendo, acredito que o Bruno Henrique, até fazendo gols, né? Tendo um pouco mais de dinâmica ali com a parte ofensiva, acho que o Bruno Henrique sai da frente. Era do Plata, mas
essas questões recorrentes de cartão vermelho, acho que ele acaba ficando Perdendo um pouco de espaço, E, né? e o mais louco, depois que o Pedro pediu para não jogar como referência. Bruno Henrique pediu, né? Falou, ou pelo menos falou que não era a preferência dele, né? Agora vai ter de ir. Agora vai ter que ser assim. Bom, a gente fala mais do Flamengo na sequência. Claro, o Palmeiras também interessado nesse